referente ao capítulo 18, de 1946, a ditadura militar. O nosso grupo é composto pela Tainá Betim, Sueli Gonçalves e Caroline Vasconcelos, que no caso sou eu. Eu vou começar abordando o ponto. O fim do Estado Novo e a Constituição de 1946. O Brasil ele acabou entrando em contradição em suas ações em 1946, quando tomou uma posição na Segunda Guerra Mundial a favor das potências liberais e automaticamente contra os regimes totalitários. Afinal, era um Estado com características fascistas, mandando seu povo para lutar contra o fascismo. Então, essa posição acabou repercutindo no cenário interno político. Outro motivo para a queda do Estado Novo foi que em 1943 esgotou o prazo que o Estado impusera para a legitimação da Constituição de 1937. E muitos exigiram uma maior participação política e a volta do país a uma situação mais legalizada. O Vargas tinha feito muitas promessas que foram remetidas ao esquecimento, e uma delas foi de redemocratizar o país quando a guerra acabasse. Mas em 1945, quando a guerra de fato terminou, as agitações pela redemocratização iniciaram-se. Vargas começou a abrir um pouco a política brasileira, permitiu partidos políticos, fundando o Partido Trabalhista, PTB, que mobilizava a burocracia sindical fiel a ele e ajudando a fundar outro, o Partido Social Democrata, PSD, e concedeu ainda anistia política. Como a Constituição somente poderia reunir-se após a eleição presidencial, trabalhistas e comunistas lançaram a campanha conhecida como queremismo, que significava Queremos Getúlio. Com o tempo, o grupo dos que apoiavam Getúlio mudou para Constituinte com Getúlio, desejando, portanto, a continuidade de Vargas no poder e começando a Constituinte antes da eleição presidencial. Mesmo com a força popular, os opositores de Vargas acabaram criando um golpe de Estado. Em julho de 1945, Getúlio foi obrigado a abandonar o poder, transmitido ao judiciário. Em tese, estava encerrado o Estado Novo. De 1946 em diante, a marca de Vargas permaneceria inapagável na política e na sociedade brasileira. O movimento operário manteve-se apartidário e os políticos dividiram entre os varguistas e os antivarguistas. Ponto 1.1. A Constituição de 1946. Um mês depois da deposição de Vargas pelos militares, foi realizada a eleição para presidente, abrindo caminho para a feitura da nova Constituição de 1946. A OAB chegou a indicar uma lista de estudiosos em legislação para elaborar um anteprojeto com o objetivo de substituir a estrutura autocrática imposta em 1937. Mas, ao contrário do que aconteceu nas anteriores, a Constituição de 1946 não foi precedida de uma comissão especial nomeada pelo Executivo. Em setembro de 1946, foi aprovada a versão final da Constituição, que teve como base a Constituição de 1937. Ponto 1.1.1. O Poder Executivo. Foi mantido o presidencialismo na Constituição de 46. Entretanto, a definição do Poder Executivo foi alterada. Ela passou a prever a existência do vice-presidente, o qual não tinha ainda na Constituição de 34, mas o vice não era elemento de composição do Executivo. Como funções do presidente, ele tinha como ser substituto do presidente em caso de impedimento e ser o presidente do Senado Federal, portanto do Congresso. E a nomeação dos ministros ainda era responsabilidade do presidente. As eleições para presidente e para vice-presidente ocorriam simultaneamente, mas em pleitos independentes.
Isso significa que tu poderia votar no presidente de uma chapa e no vice-presidente de outra. Na Constituição de 46, houve também o aumento do poder do Legislativo sobre o Executivo. Ponto 1.1.2. O poder legislativo. O poder voltou a ser composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que havia sido extinto na Constituição de 37. Os deputados tinham mandato de 4 anos e o Senado tinham 3 representantes de cada estado. Como funções dos senadores tinha aprovar membros indicados pelo Judiciário, suspender decretos e leis declarados inconstitucionais pelo STF. O Legislativo, ele teve como inovação a possibilidade de serem criados comissões parlamentares de inquérito. A Constituição de 46 foi a primeira a criar vencimentos extras para deputados e senadores por comparecimento em plenário, os chamados jetons. Na Constituição indica também que membros do Legislativo podem exercer cargos do Executivo sem ter que abrir mão do mandato, o que estava referido no artigo 51. O deputado ou senador investido na função de ministro do Estado, interventor federal ou secretário de Estado não perde o mandato. Ponto 1.3. O Poder Judiciário. Essa Constituição restaurou a autonomia do Poder Judiciário, garantindo novamente a independência desse poder e as garantias clássicas dos magistrados. Deu também, novamente aos membros do Judiciário, o poder de eleger seus dirigentes e estabelecer os parâmetros de sua organização interna. O Poder Judiciário, pela Constituição de 45, ficou estruturado da seguinte forma: número 1, STF, 2, Tribunal Federal de Recursos, 3, Juízes e Tribunais Militares, 4, Juízes e Tribunais Eleitorais e 5, Juízes e Tribunais do Trabalho. O Poder Judiciário ele poderia ser composto por 11 ministros, indicados pelo Presidente e referendados pelo Senado Federal. A Constituição de 46 estabeleceu de maneira muito objetiva o controle de constitucionalidade, explicitando a supremacia do Poder Judiciário para o tratamento da matéria e indicando os papéis do Judiciário e Legislativo no controle de constitucionalidade. O Poder Judiciário deveria suspender a lei ou decreto declarado inconstitucional. Os crimes políticos que antes eram tratados pelos códigos penais responsabilidade da justiça criminal. A justiça eleitoral tinha sido excluída na Constituição de 37 do Poder Judiciário e retornou nessa Constituição de 1946. Porém, como na anterior... Ditadura militar. Bom, os antecedentes da ditadura militar foram o movimento militar. Ele não começou do dia para a noite. Ele foi arquitetado muito tempo, baseado em interesses nacionais e internacionais, para atender os interesses econômicos e estratégicos da elite nacional. E como instrumentos eles usaram o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que tinha duas faces. A primeira era homens de negócios que queriam contribuir para o debate social, e a segunda face era eles coordenavam uma campanha política ideológica contra o Jango. O país vivia um momento econômico muito grave. Então, no dia 1º de abril de 64, houve o golpe militar, onde o Jango foi deposto por uma revolta militar. Então, nessa época, iniciou uma época que era necessário justificar todos os atos, que então surgiu o ato institucional, que a princípio seria para ser único, então ele não tinha número, mas depois disso vieram vários outros atos, ele ficou conhecido como AI-1. Os militares tomaram
exclusivamente para eles e decidiram que iam manter a Constituição de 46. Artigo 1. Nas modificações da Constituição. São mantidas a Constituição de 1946, as Constituições estaduais e respectivas, emendas com as modificações constantes deste ato. A eleição para vice-presidente e presidente seria feita pelo Congresso. O Estado de sítio poderia ser decretado pelo presidente eleito indiretamente. Garantias constitucionais ou legais ficariam suspensas. Assim, perderiam todo o sentido que a palavra garantia lhe dava. Artigos davam ao Poder Executivo competência para cessar mandatos e abrir inquéritos contra os opositores. Então, mais um tópico é a tortura. A tortura, como já é conhecida por todos, ela foi usada não somente como forma de repressão ideológica, mas como forma de interrogatório. Então, as pressões políticas resultaram no Ato Institucional 2, de 27 de outubro de 65. Nele foram constatadas graves mudanças no Poder Judiciário, onde o Judiciário ficaria sem competência para julgar e a Justiça Militar assumiria o poder. Com 33 artigos, ele instituiu eleição indireta para presidente, dissolveu partidos políticos existentes desde 45, aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16, abriu processo de punição aos adversários do regime, estabeleceu que o presidente poderia decretar estado de sítio por 180 dias sem consultar o Congresso, intervir nos estados, decretar o estado de recesso no Congresso, demitir funcionários por incompatibilidade com o regime militar, baixar decretos-leis e atos complementares sobre os assuntos de segurança nacional. Em 1966, teria eleições para governador. Porém, os militares ganhadores estavam apreensivos com essas eleições porque as pessoas começaram a notar que a ditadura militar havia vindo para ficar, e eles acreditavam que as pessoas poderiam se rebelar com as urnas. Então, foi criado o AI-3. O AI-3 decretava que as eleições deveriam ser indiretas, ou seja, o governador deveria ser eleito pelo colegiado. Também dizia que a eleição deveria ser feita por chapa e que os prefeitos das cidades ou capitais seriam eleitos e escolhidos pelos governadores. Com o tempo, se percebeu que a Constituição de 1964 não poderia mais ser considerada uma Constituição. Então, criou-se a Constituição de 1967, que era quase igual à de 64, porém trazia os atos institucionais, a lei da imprensa e a lei da segurança nacional. O AI-4 nada mais foi do que a convocação do Congresso Nacional para votar na nova Constituição. A Constituição de 1967 aumentava os poderes do Executivo. Também aumentava os poderes do presidente, que poderia, por exemplo, promulgar, criar, vetar leis. Também trazia a Lei de Segurança Nacional, que era algo que defendia o país contra uma espécie de guerra interna. Essa Lei de Segurança Nacional era devastadora para os direitos civis. A Constituição de 1967 trazia também um capítulo chamado o Capítulo dos Direitos Individuais. Esse capítulo era considerado uma piada de mau gosto perante as situações da época. Garantia direitos como o direito à igualdade e o direito à liberdade, sendo que todos sabiam que na época a igualdade e a liberdade só eram favorecidas para quem pensasse como o governo. Também proibia a violação e correspondência e a violação de domicílio. Dizia que quem violasse esses direitos do capítulo dos direitos individuais teria seu direito político cassado. A reação das urnas limitadas, quem enfrentou uma grande onda de protestos foi o segundo presidente Costa e Silva. Militares expulsos das Forças Armadas, parte da Igreja Católica
e movimentos estudantis realizavam protestos contra o regime militar. Com o crescimento desses protestos, os militares linha dura começaram a ficar mais apreensivos e precisavam de uma desculpa para poder tomar medidas drásticas. Então, com o comunicado de um deputado na televisão que pedia para a população não comparecer às comemorações do 7 de setembro como forma de protesto, os militares resolveram levar este comunicado como a desculpa que era precisada. Então, foi lançado na televisão e nos jornais o Ato Institucional número 5, que transformava a ditadura militar em um regime ainda pior. Com a desculpa de manter a ordem no país, os militares alegavam que, como a legalidade estava gerando atos subversivos no país, teriam que ser tomadas atitudes drásticas. Também aumentava o poder do presidente da República. O presidente da República tinha o legislativo, o executivo e o judiciário nas mãos, ou seja, ele possuía um poder praticamente absoluto. Também poderia cassar mandatos, decretar estado de sítio e confiscar bens. Lembrando que o estado de sítio é a suspensão dos direitos constitucionais. Também eliminava a possibilidade de habeas corpus e apresentava a tortura implicitamente. Durante a ditadura, após o AI-5, as pessoas poderiam ser presas durante 60 dias. Dentre esses 60 dias, 10 dias seriam incomunicáveis. Esses 10 dias incomunicáveis ajudavam os militares a cometer qualquer tipo de tortura. Durante a ditadura, também foram criados outros atos institucionais, como o AI-13, que permitia o exílio de brasileiros indesejáveis, e o AI-14, que permitia a pena de morte. No governo Médici, com os anos de chumbo, o AI-5 vigorou ainda mais.